E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje estarei fazendo aqui um vídeo do MVHS 218BT para tirar uma dúvida recorrente de várias pessoas. O Arley Melo, ele pediu para que fosse invertido os fios da ligação do aparelho naquela função onde eu ensinei como quando você desligar a chave do carro, para que o aparelho não perca memória, para que ele não zere todas as configurações de fábrica ao desligar a chave. Ele pediu para que eu invertesse a fiação para que ficasse exemplificado as duas formas do que acontece quando o fio está em uma situação e em outra. Eu achei interessante a ideia e irei fazê-lo agora. Então, para isso, ó, o rádio está ligado. Eu estou colocando aqui na memória 1 a frequência de rádio 89.7 e ao desligar aqui a chave, o meu rádio desliga, ele fica sem alimentação e ele vai cortar a alimentação em um dos fios aqui, no caso. Corta a fiação do pós-chave. Quando eu volto aqui a alimentação, se ele cortou a alimentação do mais B, que é o fio amarelo no conector, então nesse caso eu tenho do conector de entrada do aparelho, e nesse caso eu perco a memória. Então vou na memória 1, ó, aqui, manteve a memória, então manteve as configurações. Isso quer dizer que o fio que eu cortei foi aqui a alimentação cortada aqui em relação ao vermelho, que é o amarelo aqui do chicote, mas é o vermelho do rádio, né? E aqui eu tenho o fio amarelo do rádio, que é, quando eu digo amarelo do rádio, é porque na entrada do conector do rádio, que é o importante, ó, o amarelo é o que mantém a alimentação do aparelho mesmo quando eu desligo o pós-chave. Quando eu desligo a chave do veículo, esse fio aqui ele fica sem alimentação, o fio vermelho. E ficando sem alimentação, o aparelho desliga, mas esse amarelo continua energizado. E isso faz com que as configurações sejam mantidas. Se a instalação estiver invertida, no seu caso, no seu carro, o que irá acontecer é o contrário, ele não irá salvar as configurações. É o que eu irei provar agora. Então, como pode ser visto aqui, esse aparelho, olha, memória 1, opa, mudei aqui para FM2 sem querer, deixa eu apertar o band, voltei lá, 89.7, memória 1, ó, desliguei a alimentação, tem alimentação aqui ainda no amarelo, então ele não está perdendo, mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu irei ver com uma mão aqui é difícil. Deixa eu ver se eu consigo assim, para ficar um pouco mais fácil. Um apoio aqui, beleza. Então, ó, eu vou soltar aqui o amarelo, que era o de alimentação do aparelho, e vou inverter aqui também o vermelho. Então agora eu estou colocando no amarelo do rádio o meu pós-chave e no vermelho do rádio o meu 12 volts direto. Então o que vai acontecer? Ó, o que eu fiz agora? Ó, o vermelho aqui está no vermelho que vai no rádio, só que esse vermelho agora ele fica sempre com 12 volts, ele não perde alimentação. E o amarelo, que é o que não deveria perder alimentação, agora ele só terá alimentação 12 volts quando eu ligar a chave. Na posição 1 aqui, onde eu energizo a chave, aí eu terei os 12 volts aqui, o rádio irá ligar, porém ele não irá manter as configurações, que é o que acontece com muita gente. Então vamos lá. Ó, liguei a alimentação. Você pode ver que o aparelho demorou um pouco mais, porque ele estava se
sendo resetado, voltando às configurações originais de fábrica. O aparelho voltou ali para memorização. Ó. Memória 1 ainda manteve, porque ficou pouco tempo desligado. Com mais tempo ele iria ser resetado. E ó, desliguei a chave. Agora eu vou esperar um pouco mais de tempo para que seja tempo suficiente de descarregar o capacitor interno e desta forma o aparelho zerar, que é o que eu pretendo mostrar aqui. No caso da inversão, por que é importante ligar o pós-chave no vermelho de entrada ali do rádio e o amarelo do chicote tem que ter o 12 volts constante. Então vamos lá novamente. Ó, liguei. O aparelho ligou, foi para a última função. Ainda não perdeu a memória. Pronto. Vamos lá. Desligando total. E agora vai acontecer. O que acontece é que, como eu estou fazendo em pouco espaço de tempo, um tempo curto, eu tenho essa questão de não dar tempo de descarregar internamente ali o aparelho. Ele não está ligado só aos alto-falantes originais ali, não está ligado a módulo, não está ligado a nada que consuma um pouco mais de corrente. Então isso faz com que ele não descarregue. Eu vou pressionar aqui para forçar ele ligar, para tentar descarregar os capacitores internos. E agora eu vou ligar novamente. Vamos lá. Ligou. Memória 1. 89.7. Então, ainda assim aqui ele não desmemorizou.